Graça e paz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, um abençoado dia para vocês, uma abençoada terça-feira, né? Meus irmãos, tem pessoas que estão falando para mim lá no Facebook que eu sou um perseguidor de igreja. Me chamaram até de Saulo, Paulo de Tarso, né? Me chamaram disso, que eu estou perseguindo a igreja. Aí eu perguntei a essa pessoa, que igreja que você está se referindo? As casinhas feitas por falsos profetas ou o ser humano? Aí a pessoa disse, é um ser humano, pessoas. Aí eu falei, e essas casinhas aí escrito igreja, é o que então? Se você é a igreja, o que essas casinhas são? Então as pessoas religiosas, meus irmãos, estão verdadeiramente, né, com a mente destruída por homens, pastores. Eu vou mostrar aqui, meus irmãos, que todos os pastores que se dizem ser pastores, evangelista, missionário, essa máfia aí, padres, bispos, sendo homens e mulheres, não estão tendo comunhão com Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles estão pregando com fingimento, né? Eles estão mostrando um amor mentiroso, eles estão pregando com palavras fingidas, né? Blasfemando do Pai, do Filho e do Espírito dele. Eu vou mostrar aqui em Mateus capítulo 7, olha só. É aqui em cima, ó. Quem entra no reino dos céus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quem é que fala Senhor, Senhor? Aonde é ouvido muito essa palavra, Senhor, Senhor? Aonde? Nas casinhas dos falsos profetas, que são essas igrejas. Meus irmãos, eu sou um seguidor de Cristo, eu sigo a Cristo em espírito e em verdade. E ouço a voz do Senhor desde 2016, quando ele disse para mim assim, ó, não fique fixo nessas casinhas, em nenhuma delas. Essas casinhas que eu ouvi do Senhor são essas igrejas feitas por mão de homens. Não é igreja, porque a igreja na verdade é os eleitos, é os salvos, é os que crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Esses que são a igreja, poucos você encontrará nesse mundo. Poucos, e são esses poucos que são os escolhidos. São esses poucos que são os eleitos, que são os separados, que são os diferentes, que são os pequeninos do Deus vivo. E eu sou um desses. Eu me tornei porque eu me arrependi de um pecado que eu cometi, que me geraria morte. E eu busquei um Deus vivo que eu não tinha como pai, porque eu não tinha o amor dele. Quem não tem o amor do Altíssimo Deus, não tem um Altíssimo Deus como pai. E as pessoas cismam que tem esse Deus como pai. Tem esse não, e nem esse Deus essas pessoas têm. Na Bíblia diz que sabemos que somos de Deus. Somos todos criatura, né, feita por ele. Mas ter ele como Deus e pai, só os que amam Jesus Cristo verdadeiramente, o Filho dele. Porque Jesus Cristo é o amor. O amor que está sendo rejeitado por milhares de pessoas. Muitos estão crucificando Cristo no coração. Milhares têm Jesus Cristo sim nos lábios, como o próprio Jesus Cristo disse na Escritura. Muito me honram com os lábios, poucos me têm no coração. Então eu vou continuar aqui. Esse versículo é para os pastores e para os seguidores dele também, né? Os chamados ímpios, os joios, os contaminados, os cegos, que segue a outro cego, que é o pastor. Então vamos lá, meus irmãos. Vou continuar lendo aqui, ó. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Meus irmãos, se você ler a Bíblia e obedecer o que está escrito aqui, você está seguindo ao Altíssimo Deus, mas você tem que ler e ficar na tua casinha, não na casinha dos falsos profetas, senão você vai aprender a palavra toda distorcida da Bíblia. Você não tem que dar ouvido a ninguém, meus irmãos. Você tem que pegar a Bíblia, ler e obedecer o que está escrito aqui. Aí você está seguindo ao Deus vivo. Você, na verdade, está sendo obediente ao Pai. Você não tem o amor dele, mas pelo menos você está sendo obediente. Porque quem tem o amor do Pai são os salvos. Então esses obedecem ao Altíssimo Deus. Esses são os que seguem a Cristo em espírito e em verdade. Você não vai encontrar um desses na igreja. Pode tirar o seu cavalinho da chuva dentro dessas casinhas. Você não vai encontrar um. Você vai encontrar um, eu sou um desses, né?
Dificilmente você vai encontrar um. Dentro da igreja você não vai encontrar nenhum. Nenhum. Os seguidores de Cristo, meus irmãos, eles estão espalhados no mundo. Poucos você vai encontrar. E se você der ao menos um copo d'água a um desses pequeninos, você herdará o reino do céu. E dá ouvido às palavras dele, que são verdadeiras, né? Então vamos dizer aqui, vamos continuar aqui, meus irmãos, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quem é que profetiza usando o nome do Altíssimo Deus e do Filho dele? Quem é? Quem são? Quer que eu falo a lista? São pastores, em primeiro lugar, padres, papas, falsos apóstolos, falso bispo, evangelista, levitas, mais o que? Presbíteros, mais o que? Diáconos, obreiro, missionários, sendo eles homens e mulheres. São esses aí que ficam profetizando, pregadores, nas casinhas dos falsos profetas, que são essas igrejas, onde o meu pai disse em Atos que não habita. Então ele não está em nenhuma casinha dessas. Então vamos continuar, meus irmãos. Muito profetizamos nós em teu nome aqui, e em teu nome não expulsamos demônios? Quem aqui é que expulsa demônio, meus irmãos? Todos sabem, vocês veem aí as redes sociais, você vai ver quem é. Quem é que expulsa o demônio? Apesar que não expulsa, né? O demônio ele pode ser expulso ali na hora, na casinha deles. Mas o demônio ele sai e volta porque encontra a casa dele varrida. O que é a casa? O ser humano, da onde ele saiu, do interior do ser humano. Então nós somos a casa do Deus vivo na terra. Nós seres humanos, todos nós temos um espírito que o Altíssimo Deus deu. Só que a maioria tem, milhares de pessoas têm esse espírito que é o da escravidão. Só teremos o verdadeiro Consolador, o verdadeiro Espírito do Altíssimo Deus, se nós se arrependermos dos nossos pecados, mas verdadeiramente. E aí o Altíssimo Deus, se a gente se arrepender, buscar a face do Deus vivo, ele enviará tesouros do céu, que é o amor dele, que é Cristo, e o Espírito dele, o da verdade, que não está em nenhum pastor e nenhum das pessoas que estão na igreja, que dizem ter o tal do Espírito Santo, que não existe Espírito Santo. Aqui está escrito Espírito Santo. Mas é que os falsos profetas fizeram um monte de coisinha aqui, e aí para enganar o povo, né? Porque não existe Espírito Santo. Que santo? Essas pessoas são santas aonde? Só na igreja, né? Só nas casinhas que eles são santos. Fora da igreja eles não são nada. Mas esse santo aí é um santo diabólico, é um santo satânico, que tem nas casas de centro de macumba. Essas pessoas que falam língua satânica aí, isso é tudo está fazendo a vontade das trevas, meu irmão. Ele fala uma língua que nem eles sabem que estão falando, manda ele interpretar. Mas mesmo se mandar ele interpretar, eles são safas, assim, são fera para enganar. Ele vai falar, se ele falar uma língua, que eu vou imitar uma aqui, ó, labachura não sei o quê. Ele vai falar, aí a pessoa vai perguntar, qual é a interpretação dessa língua? Ele, Deus está falando que você vai prosperar nesse mundo. Aí você vai glorificar, porque você é um bobão, um tolo, em dar ouvido a esses homens mentirosos, que são pastores, e os seguidores dele, os subordinados dele, né? Então vamos dizer que, vamos aqui, meus irmãos, eu vou pôr esse vídeo aqui, mas não vou deixar ele ficar muito grande não, senão ele não vai entrar no YouTube. Então, muito me dizendo aquele dia, Senhor, Senhor, no teu nome. Aí Jesus Cristo vai dizer aqui, ó, isso aqui foram pastores que no dia de hoje falam para Jesus Cristo, ó, não profetizamos nós em teu nome, Senhor, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí Jesus Cristo vai dizer para todos os pastores, ó, pastores e pregadores, evangelistas, missionários, sendo ele homens e mulheres, até bispas, tem bispas. Tem uma jovinha aí, uma jovem que está fazendo sucesso nas redes sociais e Satanás está muito feliz com isso. É uma jovenzinha aí, eu não sei nem o nome dela, agora não sei o nome, também não vou querer botar o nome de ninguém não. Eu estou falando que é uma bispa, né? Quem nomeou ela como bispa foi o falso profeta que ela dava ouvido na igrejinha dela, nas igrejinhas, né? Nas casinhas, vamos dizer assim. Então os pastores vão falar isso para Jesus Cristo, ó. Muitos me dirão aqui, ó, não profetizamos nós em teu nome, Jesus Cristo, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus Cristo vai dizer para todos eles assim, ó. Aqui, ó, Jesus vai dizer, ó, nunca vos conheci. Jesus Cristo não conhece nenhum desses pastores. Jesus Cristo não tem comunhão com esses homens, nem esses homens têm com Cristo. Jesus Cristo disse, pode pregar, até com fingimento. Está falando com eles, pastores. Jesus Cristo não é contra ele, eles que são contra, né?
Jesus Cristo. Ele não tem comunhão com Cristo, meu irmão. Ele usa o nome de Cristo e do Pai dele em vão, para ganhar grana, dinheiro, nas casinhas dele, que são, na verdade, empresa. Essas casinhas aí, que é amaldiçoada, e os 500 por aí estão ficando malditos. Estão sendo malditos, meu irmão. A mente deles estão sendo destruída por falsos profetas, que são pastores e os seguidores dele. Então vamos continuar aqui, meus irmãos. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartais, vocês sabem que é ficar à distância, não quer aproximação. Não quer aproximação de pastores nem os seguidores deles que estão na igreja. Todas as igrejas, meus irmãos, não vem falar que é só universal, não, é todas as igrejas, feitas por mão de homem, todas elas. Iniquidade é desobediência, meu irmão. Você está numa casinha onde o Altíssimo Deus disse em ato que não habita. Você está praticando a iniquidade. Iniquidade é pecado, é desobediência. Você não vai com Cristo para o céu. Você está perdendo um valioso tempo aí. A tua alma, na verdade, chora, porque ela sabe para onde ela vai. O seu corpo vai para o cemitério, para os bichos comerem. Já a tua alma, filho, se não parar de praticar iniquidade, você vai para as trevas. A tua alma vai, né? Você não, a tua alma. Porque o nosso corpo é uma comida de bichos. É um alimento para os bichos na terra. Já a nossa alma é valiosíssima para o Deus vivo. E muitos não estão dando valor a essa alma. Muitos estão preferindo dar ouvido a espíritos enganadores nas casinhas feitas por falsos profetas. Então, meus irmãos, eu estou falando aqui, eu não sou perseguidor, está escrito aqui que, se você pensar bem, prestar bem atenção, que quem expulsa demônios são pastores, são pregadores, são evangelistas, são presidentes, é eles que expulsam demônios. Você vê aí no YouTube, tem vários aí que gostam de expulsar demônio, gostam até de fazer videozinho, gostam de bater papo com os demônios, são esses aí, que não expulsa o demônio. Na hora ele expulsa, mas o demônio ele volta para onde ele saiu, levando mais demônio. Então esses pastores não expulsam os demônios. Ele expulsa naquele momento ali para enganar os cegos, que acreditam que esses homens são ungidos, mas nenhum deles são. Todos são falsos profetas. Na Bíblia diz, né, que isso tinha que existir, os falsos profetas. E são todos os pastores, padre, bispo, falsos apóstolos. Tem um monte aí. É só você no YouTube que você vai ver. Bem? Então ficam todos na paz aí. E uma abençoada terça-feira, tá bom? Ficam todos na paz.